E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o fantástico mestre do terror e este é um vídeo repleto de uma coisa que transborda nesse canal. Do que eu tô falando? Nostalgia. Porque do que eu vou falar? Meus amigos, andei lendo Zagor, mas não é qualquer Zagor. Andei lendo uma edição do Zagor em super formatinho da editora VEC. Cara, me traz nostalgia demais ler esse material. Essa edição aqui é dos anos 80, deixa eu dar aquela ajeitadinha básica aqui. Essa edição aqui é dos anos 80, tem que ter bastante cuidado ao manuseá-la, tá bastante danificada. Ela foi atacada por traças, inclusive. Chegou na minha mão num descarte, alguém ia descartar, jogar fora. Olhei, eu disse, não cara, isso dá pra ler, eu quero. E recentemente resolvi ler. Por quê? Porque foi nesse formatinho, nesse tipo de formatinho dessa editora, se não me engano, da VEC, que eu conheci o personagem, que eu conheci o Zagor. Eu sempre falo Zagor, né? O pessoal fala Zagor. Eu acho que eles estão corretos e eu não, mas é difícil me acostumar. De qualquer maneira, foi assim que eu conheci o personagem. E lembro com que edição. Eu estava, acho que na quarta série do Fundamental. Um menino que, aliás, eu nem gostava dele, nem ele gostava de mim. Acho que aquele menino não gostava de ninguém. Apareceu com uma revista do Zagor. E era a que ele enfrentava o vampiro. Ele enfrentava o Bela Lugosi. A capa, eu me lembro como se fosse hoje. Na capa tava escrito assim embaixo, o horrendo contágio, uma coisa assim, e aí tinha o vampiro na capa, o Zagor, uma coisa assim. Essa parte ficou meio nebulosa da minha memória, mas foi a primeira vez que eu tive um quadrinho do Zagor na mão. Eu li aquele gibi, aquele moleque, ele não me emprestou para levar para casa, mas ele deixou eu ler a edição ali na sala de aula mesmo. Eu li e fiquei impressionado com a pegada do personagem. Era muito diferente daquilo que eu gostava. Eu tô sempre falando, eu gostava só de super-heróis, né? Hulk, Homem-Aranha, Batman, Super-Homem. Marvel e DC, um pouquinho de terror e olhe lá. E me impressionou. A pegada é diferente, um cara com os trejeitos do velho. Até esses dias eu fiz um vídeo do Zagor aqui e eu comentei que é um faroeste, e um rapaz veio nos comentários dizer que não era faroeste porque não se passava no oeste. Enfim, ele deu explicações técnicas nas quais ele estava certo, ele não estava errado, né? Eu não discordei dele e não discordo agora. Ele está certo, tecnicamente falando, todas as correções que ele fez são verdadeiras. Só que assim, velho, como eu disse pra ele, questão de ângulo, questão de memória afetiva, pra mim, Zagor sempre foi faroeste, porque naquela época, na época, como é que eu vou dizer, lá nos primórdios dos Estados Unidos lá, né, digamos assim, no pré-Tex. Como eu sempre comento, eu sempre brinco, né, que o Zagor viveu seu auge, cronologicamente falando, bem antes do nascimento do Tex. E tem todos os trejeitos, tem as cidades, os salões, os caras com armas. Então pra mim sempre foi e sempre vai ser faroeste. E era um faroeste diferente. Tinha um cara com uma roupa fantasiosa, parecendo um uniforme de super-herói, e enfrentando sem superpoder nenhum um vampiro. Cara, aquilo me impressionou. O Zagor na época conseguiu me impressionar, não a ponto de eu ficar procurando as edições, mas impressionou. E eu tenho umas 2 edições do Zagor da VEC nesse formatinho. Me deparei com elas aí na coleção esses dias e pensei, quer saber? Vou ler. Saudade de ler. E comecei a ler, peguei essa aqui, O Rebelde. É uma edição, não sei se eu vou encontrar o ano aqui, eu quero manusear com bastante cuidado. É de 82 essa, de abril de 82. E com, texto do Nolita, claro. E a se falar bem a verdade, a leitura valeu muito pela nostalgia, porque ela é o preâmbulo de uma aventura que começa. É uma edição com 129 páginas,
Mas essas 129 páginas são basicamente gastas para nos dar uma preparação, para nos dar o preâmbulo da aventura mesmo. Do que seria a aventura mesmo, que vai ser centrada no amigo do Tex, um Seminole, se não me engano, eu nem sei assim que se fala, ou a pronúncia provavelmente não, mas num amigo indígena do Tex que está sendo perseguido por militares, porque como sempre acontece, do Tex não, do Zagor, né? Porque como sempre acontece nessas aventuras dele, eu fico alternando, né? Eu falo Zagor, tô tentando me acostumar. Mas, como sempre acontece nas aventuras desse personagem, os índios, na maioria das vezes, estão sofrendo injustiças e tal, e estão buscando vingança, e esse amigo dele, o que ele faz? Ele tá fugindo com a tribo dele, ele quer ir pro México, se não me engano, e no meio do caminho ele tá cometendo assaltos para conseguir dinheiro e tá sendo perseguido por um militar bem inescrupuloso e bem malvadão que quer mais do que impedir os índios de fazerem assaltos e tal. Na verdade, ele nem tá interessado em fazer justiça. O que ele quer mesmo é poder massacrar esses índios, é poder puni-los, é poder exercer o seu poder. É essa a tônica, é essa a premissa da história, só que essas 129 páginas iniciais, elas praticamente não têm ação. É um sopapinho aqui, uma coisinha ali, mas o bruto da aventura, a parte realmente importante da aventura, acontece, esse é o número 46, acontece com certeza no número 47, que eu não tenho. São 129 páginas de uma história, 129 páginas bem mornas, por assim dizer, né? Então, isso acontecia muito, principalmente quando o personagem era publicado nesse formatinho pela VEC, pela Record, no formatinho do Continue, que eu quero dizer, né? Continua na próxima edição. Isso acontecia muito, porque às vezes a história tinha, a história completa tinha, umas 300, 400 páginas, dividida em 2 edições. O preâmbulo, a parte inicial da história é sempre muito, né, morninha, são os textos da Bonelli como um todo, principalmente naquela época, de personagens como Tex, Zagor, até Martin Mr. No, né, tem muito texto, são sempre aventuras bastante volumosas, tem muito texto para ler, e ele vai encadeando até entrar, em grande parte das aventuras vai encadeando devagar até entrar mesmo no grosso da ação. E nessa história isso não é diferente, na verdade isso é bem notável. São 129 páginas que vai apenas te preparando, mostrando como e por que o Zagor foi envolvido nessa situação, como que ele encontrou esse amigo dele que está fugindo dos militares, como ele se indispôs com os militares, né, que ele foi por ser amigo do chefe dos índios ali, e eles pararam para conversar enquanto o cara tava assaltando o banco, meu. aí o Zagor foi confundido com o cúmplice dele, foi preso pelos moradores, levou tiro, que como sempre providencialmente pegou de raspão e tudo mais. Essa situação toda, essa situação toda é contada nessas primeiras 129 páginas. Claro que tem que lembrar que o formato da revista, o corte da revista também contribui para que ela aumente de páginas, né? Num formato maior não seriam 129 páginas, seriam menos, mas vamos nos ater ao que a revista era. Ela era desse tamanho, desse formato, então essas primeiras 129 páginas são todo um preâmbulo, uma preparação quase sem ação, pouca coisa acontece, e a ação mesmo de verdade com certeza está no número 47, que eu não tenho. Eu fico imaginando que de certa maneira isso até devia funcionar bem, devia deixar o leitor, principalmente o fã mesmo do Zagor, devia deixar esse leitor extremamente curioso por ler
a edição seguinte finalmente saber o que aconteceu, já que na edição 46, por exemplo, ele não viu quase nada acontecer. Viu o Chico fazendo umas pataquadas e o início do envolvimento do Zagor com a história toda. Mas hoje em dia, principalmente para um cara que não tem e provavelmente nunca vai ter o número 47 para dar seguimento na história, acaba sendo uma leitura muito morna, mas ainda assim foi extremamente cativante ler, foi extremamente gostoso ler, porque olha a memória que foi reavivada na minha mente, né? Lembrei da quarta série do Fundamental, cara. Lembrei de mim no intervalo. A gente chamava de recreio naquela época, né? No intervalo das aulas, com aquele gibizinho sentado tentando ler o máximo que dava e impressionado com esse personagem que me era bastante desconhecido e estava enfrentando um vampiro. Lembrei de tudo isso, né, cara? E é gostoso demais lembrar. É muito bom. É uma das coisas que o colecionismo de quadrinhos pode te proporcionar, né? Memória afetiva, memória retornando, isso é ótimo. E eu quis compartilhar isso com vocês. Zagor o Rebelde me fez viajar para o passado, como outras edições que eu mostrei aqui já fizeram, como só um bom e velho gibi antigo pode fazer. E se você curtiu esse vídeo, like aí pra mim e para o meu querido mestre do terror.